Olá, aqui é o Ivan da Padma Yoga. Namastê. Nossa conversa de hoje é sobre o que vem a ser Sankalpa. Sankalpa, grafado com a letra M antes de Kalpa, ou com N antes de Kalpa, as duas grafias estão corretas. Sankalpa acaba sendo uma semente cuja intenção é te ajudar a cultivar um desejo, uma vontade, um voto, uma convicção. Sam significa junto ou equilibrado, e kalpa é voto, né? Intenção, uma ideia. Vamos falar um pouco mais a respeito? Todo início de ano a gente costuma fazer votos, desejos, uma lista de tarefas ou metas. E muitas vezes essas tarefas e metas estão focadas para fora, o que eu desejo alcançar no mundo manifesto. Como eu quero que as pessoas me vejam, onde eu quero chegar financeiramente, em termos de trabalho, conquistas pessoais, olhando para fora. E o Sankalpa, ele trabalha internamente. Como eu trabalho as suas mudanças internamente, como eu pratico o olhar para mim mesmo, para que todo o resto para fora sejam consequências dessa semente que eu plantei dentro de mim, o Sankalpa. Pensando então nesse início de ano, eu queria deixar muito claro o que não é Sankalpa, mas que para muita gente acaba virando uma semente de, digamos, erva daninha. A gente começa o ano, estabelece metas, objetivos, e o início do ano passa, e vai chegando o meio do ano. E essas metas e objetivos eventualmente continuam longe de serem atingidos. O que a gente acaba repetindo insistentemente nesse caso isso aconteça, é justamente uma semente, um mantra de fracasso. Mais um ano não consegui. Mais um ano não deu certo. Mais um ano eu fui incapaz. E essa acaba virando uma semente de erva daninha. Isso não é Sankalpa. Mas o Sankalpa, essa semente, ela pode estar brotando, pode vir de dentro de você, justamente para mudar um estado atual. Mudar um estado que pode ser eventualmente caracterizado como uma certa infelicidade, uma certa insatisfação. Olhando para o yoga, algo que você percebeu conscientemente que te afasta do seu caminho da felicidade. Algo que está te afastando do seu Dharma. É algo que você quer provocar de dentro para fora, para te reaproximar desse caminho da felicidade e da bem-aventurança. Para você se manter no seu Dharma. Estabelecer, então, esse Sankalpa, que acaba sendo uma ideia, muitas vezes traduzida numa frase, num pensamento, é preciso aprender a olhar para dentro. É preciso reflexão. É preciso compartilhar as suas dúvidas, as suas inquietudes, numa sala de aula, ou com amigos, ou com a família, de modo que ao escolher um pensamento, uma ideia, uma frase que venha representar essa semente, esse Sankalpa, você possa exercitá-la, trabalhá-la
internamente como se fosse o seu mantra pessoal. Então, funciona como no filme Inception. Naquele filme, né, A Origem. É uma auto-hipnose. É um desejo de mudança que eu busco dentro de mim, no mais profundo do meu ser, para implantando essa semente nesse local, nesse momento, nesse nível do meu ser, ela permaneça aí, independente de eu estar pensando nela durante o dia ou não. Vamos lá? Eu costumo dizer nos meus cursos de Yoga Nidra, o Yoga do sono, ou sono yogi, o sono desperto, que o Sankalpa deve considerar 3 tempos. Um tempo cronológico, que é aquele que a gente está mais acostumado, início, meio, fim de ano, início, meio, fim do dia, a fase da vida em que você está. Um tempo psicológico, e o psicológico tem impactos, varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. E um tempo divino, um tempo eterno, um tempo do espírito. Então, o Sankalpa deve considerar esses 3 tempos, deve permear esses 3 tempos na sua vida. Pode ser querer retomar, recuperar uma felicidade da infância. Pode ser querer estar mais presente nos dias atuais, sabendo que esse momento atual pode ser mais extenso, menos extenso. É um tempo psicológico. E um desejo de manter isso por muito mais tempo do que apenas o início do ano. Um tempo de vida, um tempo divino, o tempo do espírito. Esses 3 tempos são Cronos, Kairos e Aion. E definir o seu Sankalpa não é algo muito complexo, mas é algo que você precisa se esforçar e praticar e construir do coração, de dentro. Pensando em uma ideia ou uma frase, ele deve ser simples, não muito extenso. Você não vai ficar repetindo para você mesmo um parágrafo ou uma página. Pensa em uma frase, uma ideia simples. Deve ser algo mensurável, que você possa perceber que está de fato trazendo algum impacto positivo na sua vida. Não precisa medir com coraçõezinhos, mas algo que você sinta, perceba a mudança. Tem que ser algo atingível para você. Nada que seja impossível, ou que você de fato acredite que você pode conseguir. Com ajuda, inclusive, que vale a pena. Ele tem que ser confiável. Você tem que acreditar nele. Você tem que acreditar que o seu desejo, essa semente, o seu Sankalpa, de fato vai trazer mudanças positivas para a sua vida. E ele tem que estar contextualizado no tempo. Pode ser dentro desses 3 tempos que eu mencionei anteriormente. O seu tempo cronológico, o seu tempo psicológico, o seu tempo divino. Mas ele precisa ter um tempo. Não pode ser um Sankalpa que você pense para mudar o seu passado. Não pode ser um Sankalpa que você pense para a sua morte. Tem que ser um Sankalpa para quando você está vivo, presente. E onde, nas práticas de Yoga, a gente utiliza o Sankalpa? Nas práticas de Yoga Nidra. O Yoga Nidra busca um relaxamento do corpo físico
do corpo emocional, do corpo mental, cada vez mais profundo, sem dormir. E nesse momento de maior relaxamento, maior interiorização, a gente repete mentalmente essa semente, essa ideia, esse sankalpa, plantando ele cada vez mais fundo no nosso ser. É uma prática muito intensa, muito profunda, muito transformadora, para uma ideia muito simples. Vale a pena. Experimente. Fica o convite para o Yoga Nidra e a prática de Sankalpa. E para finalizar, prometo, uma aluna me perguntou essa semana sobre um comentário que eu fiz na última aula, se ela pode repetir o Sankalpa durante o dia e não apenas na prática de Yoga Nidra. Nesse sentido, o Sankalpa funciona como um mantra, como na prática de Japa Japa, em que eu repito o mantra vocalizando várias vezes, para ele em seguida repetir-se várias vezes mentalmente, e depois ele se repetir mesmo que eu não pense nele, que é a ideia do Ajapa. É uma repetição sem repetição. Então sim, dá para recitar o Sankalpa várias vezes. E cada vez essa semente vai estar mais profunda dentro de você. E a planta que estiver crescendo de você, dentro de você, vai ser cada vez mais bonita. Boas práticas. Namastê.